Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Obstáculos para quitar as dívidas da sua empresa. Nesse programa, todas as quartas-feiras às 9 da manhã temos live para te mostrar obstáculos, coisas que dificultam a sua jornada até a quitação das dívidas da sua empresa. Todos esses obstáculos são mostrados e também como você faz para superar esses obstáculos, como você sai desses obstáculos e consegue realmente nosso principal objetivo, que é te ajudar a quitar as dívidas do seu negócio, tá? Eu sou Laís Bioniac, consultora empresarial, especialista em quitação de dívidas de empresas, e o tema de hoje é o maior inimigo da quitação de dívidas empresariais. Exatamente. Hoje você vai ver o nosso maior inimigo, um grande obstáculo na vida do empresário que tem dívidas. Esse inimigo faz com que você tome decisões erradas, com que você atrase ainda mais o pagamento das dívidas. Então eu vou revelar logo de cara esse nosso inimigo, para depois a gente aprofundar ele, por que isso é um problema e qual que é a maneira correta de agir. Como você age da maneira correta para quitar realmente as suas dívidas, tá? Então, qual que é o nosso maior inimigo? A pressa. A pressa é o maior inimigo da quitação das dívidas empresariais. Eu sei que quando a gente está nessa situação de endividamento, é natural que a gente queira quitar o quanto antes possível. Ninguém gosta de ficar recebendo ligação o tempo todo, ninguém gosta de ficar com o CNPJ sujo, ninguém gosta de não conseguir dormir bem à noite com medo de ter que fechar as portas da sua empresa que com certeza foi criada a partir de um sonho seu. E a gente sempre vai querer resolver o quanto antes possível, isso é natural, isso é até bom. Porque eu sei que a maioria dos empreendedores que têm dívidas, que estão nessas dívidas aí impagáveis praticamente, são pessoas honestas. Atrás do CNPJ devedor existe um CPF, uma pessoa honesta. E essa pessoa quer pagar as suas dívidas, só que o dinheiro não é suficiente para tudo. Então, isso te faz ter pressa para quitar. E a pressa vai te fazer tomar decisões erradas, que eu já vou dar alguns exemplos aqui, você já vai entender por que isso te prejudica tanto, tá? Antes disso, eu quero falar para você que toda segunda-feira às 19 horas e toda quarta-feira às 9 da manhã a gente tem live sobre atalhos e obstáculos para quitar as dívidas do seu negócio. Então, aqui é o melhor lugar para você aprender sobre como sair das dívidas empresariais, tá? Por isso, eu quero que você se comprometa com você mesmo e com o seu negócio, não é nem comigo, é com você mesmo, se inscrevendo aqui no canal. Assim você vai ser sempre notificado quando tiver um vídeo novo e você não vai perder nada, tá? Então se inscreve caso você ainda não seja inscrito e deixa o seu like aqui para que o YouTube entenda que você gostou, que isso é um bom conteúdo e entregue essa mensagem para ainda mais empreendedores e você consiga ativar esse ciclo do bem aí, tá? Então se inscreve aí. Então vamos lá. Por que é que você toma decisões erradas por causa da pressa? Quando a gente tem pressa, a gente quer resolver da forma que der e não da melhor forma possível. O que a gente pensa quando a gente tem pressa? Eu tenho uma dívida aqui ou várias dívidas. Como que eu resolvo? Com mais dinheiro. Então eu vou pegar um novo empréstimo. Vou emprestar dinheiro de uma linha de crédito mais cara, cheque especial, cartão de crédito, ou então uma outra linha de crédito lá que o banco está me oferecendo, ou então vou emprestar do meu irmão, do meu amigo, para conseguir quitar essas dívidas. Essa é uma das decisões erradas que você acaba tomando. E aí o que acontece? Você até quita as dívidas,
Só que você criou uma nova dívida ainda maior. Eu sempre falo que quando você toma essa decisão, você está abrindo um buraco para tapar outro. Só que o buraco atual do endividamento não é tão grande quanto esse buraco que vai se abrir a partir do momento que você pegar um novo empréstimo. Porque quando você quita as dívidas com pressa, a maior parte do seu saldo devedor é juros. É verdade ou não é? Eu tenho certeza que a partir do momento que você quita as dívidas pegando um novo empréstimo, que é o jeito errado, você acaba pagando uma grande quantidade de juros, que esse dinheiro você não utilizou dele. E exatamente por isso, quando você quer quitar todo esse montante do qual você não utilizou, você abre um buraco muito maior do que aquele inicial. Entende? E aí você vai pegar o capital total para pagar aquele capital anterior mais juros. E aí, em cima desse capital grandão que você precisou pegar, vão incidir novas taxas de juros compostos. Então você entende que o buraco é muito mais embaixo? Você entende o tipo de decisão que a gente toma por causa da pressa? Não só por causa da pressa, obviamente, é por causa da falta de estratégia, da falta de conhecimento. Ninguém ensina a gente a ser empreendedor, ninguém ensina a gente sobre finanças. A gente toma esse tipo de decisão. Também eu já vi muitas empresas, muitos empreendedores tomando decisões erradas do tipo: vou fechar o meu negócio. O endividamento está muito alto, eu até faço várias vendas, eu tenho um faturamento bom, porém não consigo pagar as dívidas. Então isso significa que eu preciso fechar as portas da minha empresa. Tantas e tantas empresas a gente vai fechando por causa disso. E as pessoas, a sociedade como um todo, acham que isso é normal. Só que isso não é normal. Uma empresa que vende bem, que tem faturamento, ela consegue sim quitar as próprias dívidas. Só que é necessário estratégia, é necessário agir diferente da manada. É necessário entender os segredos do banco, dos seus credores, o que eles não te contam, os seus direitos, os seus deveres. Então, é muito mais fácil entre aspas, né? Porque o fechamento de uma empresa, ainda mais com dívidas, não é nada fácil. Pausa para água aqui. O fechamento de uma empresa com dívidas não é nada fácil. Porém, ai galera, eu acho que eu não coloquei o fone. Pera aí. Será que vocês conseguiram me ouvir? Ai. Tomara que tenha ficado razoável o áudio anterior, né? Se não ficou bom o áudio anterior, eu vou subir depois esse vídeo lá no YouTube com o áudio bom, tá? Dessa parte inicial aqui que eu tava sem o microfone. Eu estava com o microfone, porém ele não estava conectado. Perdão por isso, galera. Mas bora lá. Então, o fechamento de uma empresa não é nada fácil. Só que, na cabeça do empreendedor, é menos difícil eu lidar com toda essa burocracia de fechar a empresa do que eu ter que lidar com o banco, do que eu ter que aguentar as ligações, do que eu não conseguir dormir bem à noite. É menos difícil eu fechar a empresa e pronto, vou fazer outra coisa, vou desistir do meu sonho e vou fechar essa empresa porque não dá por causa das dívidas. Só que entenda, dá sim para pagar as dívidas de uma maneira honesta. Cada centavo você vai pagar todas as suas dívidas com valores justos e não os valores abusivos que geralmente eles falam que você precisa pagar.
Mas isso é uma decisão errada, decidir fechar as portas da empresa por causa das dívidas. Não é assim que se resolve o problema. Essa atitude é como se fosse uma criança mimada, fugindo do problema. Então tem um monstro querendo me pegar, que são as dívidas. Ao invés de eu enfrentar esse monstro, eu fujo dele. Eu saio correndo e gritando, fecho as portas da minha empresa. Essa não é a melhor alternativa. Você pode sim ter um negócio muito mais lucrativo. Você pode sim ter uma vida boa para você e para sua família. Proporcionar conforto para sua família. Porque a sua empresa tem faturamento. Você só precisa saber como destinar esse dinheiro, que é a tal da estratégia, tá? Outra decisão errada que a gente toma por causa da pressa: vender bens por um preço muito abaixo. Nessa situação, quem ganha são os investidores, as pessoas que têm dinheiro. Eu estou com uma empresa com dívidas, tenho uma casa. O que eu faço? Vou vender essa casa o mais rápido possível para conseguir quitar essa dívida. Quem nunca? Quem nunca? Talvez você nunca, espero que não. Porém, quem nunca viu alguém fazendo isso? Às vezes não é só por causa das dívidas da empresa, por causa de dívidas pessoais também. Eu tenho certeza que você conhece alguém que já fez isso. Vendeu os seus bens por um preço de banana para conseguir pagar essas dívidas. Eu sempre falo para os meus alunos lá do MQD, o Método Quite as Dívidas, que é o meu treinamento fechado, que você não deve vender seus bens a preço de banana para pagar as dívidas. Existem momentos, sim, que os alunos acabam vendendo seus bens, porém com um preço justo e com uma excelente oportunidade, tanto na venda do bem, seja ele um imóvel, seja ele um automóvel, seja ele um terreno, enfim, um preço muito bom, uma oportunidade muito boa nessa venda e também uma oportunidade muito boa na hora da quitação das dívidas. Existe estratégia para isso, existe técnica e eles sabem o momento exato de fazer isso. Agora, quando você tem pressa de resolver as suas dívidas, acontece esse tipo de coisa. O meu apartamento vale 200 mil reais, eu quero vender ele por 150, 130. E eu vendo ele por esse valor porque eu preciso muito desse dinheiro para ontem. E é aí que o investidor ganha vantagem. Ele chega com o dinheiro, você vende, perdeu aquele bem, aquela coisa que você tanto sonhou também, que é uma coisa que deveria ser preservada. Você acaba jogando fora aqueles seus bens por causa das dívidas, tá? Então essa também é uma decisão errada, que é tomada por causa da pressa. O pior de todas essas decisões erradas que você toma por causa da pressa é que muitas vezes tudo isso que eu falei aqui nem resolve o problema, só posterga o problema do endividamento. Porque o que acontece? Às vezes, vendendo os seus bens, pegando um novo empréstimo ou mesmo fechando as portas da sua empresa, muitas vezes você até paga as dívidas, porém cria outras dívidas posteriormente. Porque existe um padrão de ineficiência na sua empresa ou às vezes até na sua vida pessoal, na sua mentalidade, na sua forma de agir diante do dinheiro. E esse padrão de ineficiência vai continuar se repetindo. Por mais que você pagou aquelas dívidas, são geradas outras dívidas. Por isso que dentro do MQD, inclusive, tem um módulo para isso. Como não se endividar novamente. Você entende que a pressa
não é nem só inimiga da perfeição, é inimiga da quitação das dívidas. Te faz tomar decisões muito erradas. Você perde bens, você perde algo muito grande. Isso não resolve o problema. Tá? Então, Laís, por que é que eu tenho que ter paciência com essa quitação das dívidas? Pausa para água. Vamos lá. E qual seria a oportunidade de não ter pressa, né? Como é que pessoas que têm estratégia resolvem as suas dívidas? Essa é a parte mais esperada. Eu sempre falo, sempre vai ter um como, um passo a passo, uma oportunidade nessas lives aqui. Conteúdo de ouro mesmo. Se você ainda não se inscreveu no canal, não curtiu esse vídeo, tá na hora de fazer isso, tá? Entenda, a dívida não cresce para sempre. Ela vai crescendo, crescendo, crescendo até determinado ponto. Mas ela não cresce para sempre. Ao contrário do que muitos pensam. Se eu não pagar, eu tenho que ter pressa, eu tenho que pagar rápido, porque senão essa dívida vai se tornar impagável. Não é assim que acontece. A dívida não cresce para sempre. Como que realmente acontece? Existe um prazo, dependendo do tipo da dívida, dependendo do seu credor, ou seja, a empresa para quem você deve, existe um prazo e depois que termina esse prazo, essa empresa é obrigada a registrar na contabilidade esse provisionamento de perdas. Ou seja, eles têm uma previsão de que nem todo mundo vai pagar aquele saldo devedor. E a partir desse período de tempo, isso é registrado na contabilidade já como perda. Só que entenda, eles já estão preparados para isso. A taxa de juros é calculada também em cima do risco. Então, as instituições financeiras, os seus credores, eles já têm esse provisionamento. Eles estão correndo o risco de não receber, isso é normal. Então, depois de determinado período de tempo, onde essa dívida continua crescendo e esse devedor continua não pagando, depois de determinado tempo é registrado como perda. Não vou mais receber esse valor. Basicamente isso. Eu emprestei esse valor aqui e não vou receber. Então está registrado lá como perda. Dependendo da dívida, esse período de tempo pode variar entre 6 meses, 12 meses ou às vezes até mais, dependendo do tipo de credor, dependendo do tamanho da sua dívida e tudo mais. Mas pensa, depois desse tempo, eu como credor, por exemplo, uma instituição financeira que emprestou dinheiro para você, eu falo, beleza, não vou mais receber esse dinheiro. A partir desse momento a dívida para de crescer. E não só para de crescer, a dívida começa a reduzir. Por quê? Pensa na lógica. Se eu não ia receber nada, já está registrado aqui que eu não ia receber nada. Qualquer coisa que eu receber, tá ótimo. Depois que esse tempo passa, eles preferem ali receber qualquer coisa do que não receber nada. E aí que entram as oportunidades. Aí que as pessoas, alunos do MQD e você que está assistindo essa live, aproveitam as oportunidades para quitar as dívidas. Você foi dado como perdido, sua dívida não cresce mais. Sua dívida, a partir daí, ela começa a só reduzir. E através de uma ótima negociação, através de técnicas, você consegue pagar sua dívida por um valor muito menor do que aquele que eles estão falando. Eu sempre falo que quando você tem estratégia, você consegue aproveitar oportunidades que você nem sabia que existem. Comenta aqui embaixo, mesmo que você esteja assistindo no replay. Você já sabia
que a dívida não cresce para sempre? Você já sabia disso? Pois é, a dívida não cresce para sempre. Então você precisa aproveitar essas oportunidades que existem. É uma maneira justa de se quitar as dívidas, já que as instituições financeiras concedem crédito o tempo todo, cobram taxas abusivas. Por causa desses riscos, você pode aproveitar dessas oportunidades, pode e deve, mas para isso você precisa ter paciência. Quando você tem pressa, as coisas não vão bem. Ok, galera? Paciência para quitar as dívidas do seu negócio. Quando você tem pressa, decisões erradas serão tomadas e mesmo assim tem grandes chances de não resolver o problema. Só postergar o problema, fugir do monstro. Quando você foge do monstro, aparentemente você se livrou daquilo, mas a partir de um determinado momento ele alcança novamente. Então é necessário fazer diferente do que a manada, do que o banco fala para você fazer. Ah, não tem mais jeito. Será que não tem mais jeito? Então, a partir do momento que você conhece os seus direitos, que você conhece os seus deveres, você consegue aproveitar dessas oportunidades exclusivas aí, tá? Galera, antes da gente terminar, eu quero te fazer um convite muito especial. Se fez sentido para você tudo que eu falei aqui nessa live, eu tenho coisas ainda melhores, conteúdos ainda mais profundos, passo a passo, para te mostrar como quitar suas dívidas. O passo a passo. Eu trabalho com consultoria empresarial, conheço sua realidade de perto. Então, por isso eu preparei um evento 100% online, 100% gratuito. Serão 3 aulas, uma semana inteira de aulas, onde eu vou te mostrar exatamente como sair desse caos financeiro que sua empresa se encontra hoje, como quitar suas dívidas e como ter uma empresa muito mais lucrativa. É isso que você vai aprender na jornada Zero Dívidas. Estou dando um spoiler, no dia de hoje a gente ainda não liberou as inscrições, mas a partir de amanhã, eu acredito, as inscrições vão estar liberadas e o link vai estar aqui embaixo, tá? Então já se inscreve, garanta a sua vaga, e esse evento vai acontecer nos dias 22, 24 e 26 de maio. Se você está assistindo essa live depois que esse evento já passou, fica ligado, me segue lá no Instagram, ativa as notificações, porque sempre a gente vai estar abrindo novas oportunidades aí. Esse evento não acontece sempre, mas sempre vai ter uma lista de espera, sempre vai ter um lugar ali para você participar mais de perto, tá? Então já se inscreve, dependendo do momento que você estiver assistindo esse conteúdo aí, porque com certeza eu consigo te ajudar de uma forma ainda mais profunda, ok? Vem para a Jornada Zero Dívidas e no mais, deixa seu comentário aqui, sua dúvida, pede o link, enfim, que eu vou adorar te ajudar de perto. Então, agradeço muito a sua presença até aqui, estou à disposição para qualquer dúvida aqui nos comentários. Um grande abraço!